Uma boa noite, paz seja convosco. Damos graças a Deus por mais esta noite, que o Senhor nos concede de podermos estar aqui, levando até você uma palavra de fé, de vitória, de bênçãos, através de Jesus nosso Senhor. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. Por alguns dias nós vamos estar falando a respeito do rei Asa e você vai conhecer um pouco da vida deste homem. Teve pontos positivos e também negativos. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filhos de Obed, e ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscardes, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, eles os abandonará. Meus queridos, como eu já disse, nós vamos falar por alguns dias a respeito do rei Asa. Eu até gostaria de deixar o capítulo 15 e o 16 para você como lição de casa. Estuda esses dois livros, esses dois capítulos, né? Medita neles e você vai aprender. Você vai aprender algo bom, né? Positivo que o rei Asa fez e também as suas falhas, os seus deslizes. É por isso que eu sempre digo que não tem ser humano perfeito, não tem família perfeita, viu? Nenhuma família é perfeita. Não tem filhos perfeitos. Não tem mulher perfeita, homem perfeito. Perfeito é Deus. Então nós vamos aprender no decorrer desta semana. O rei Asa, ele reinou em Judá, em Jerusalém, por 41 anos. E chegou um momento em que o Espírito de Deus, né, sempre ele, veio sobre a pessoa de Azarias, filho de Obed, e ele disse para o rei: Ouve-me, rei, e todo povo de Judá e de Benjamim. O Senhor é convosco, enquanto vós estáis com ele. É interessante analisarmos aqui que quando Deus disse esta palavra através do Espírito Santo, o rei Asa estava fazendo tudo certo. Naquele momento, as coisas estavam indo bem. Mas por que será que Deus, então, trouxe esta palavra de alerta? Uma palavra de exortação, com quem diz: toma cuidado. Porque, na verdade, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o teu presente. E ele também conhece o teu futuro. Ele sabe. Então, e Deus, ele nunca fala depois que aconteceu. A palavra de Deus, ela é sempre um alerta, um aviso para a nossa vida. Então é por isso que temos que ficar
atento e tomarmos muito cuidado. Então a palavra foi esta: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarde, Ele o deixará encontrar. Então, o que ele está dizendo? Deus está com você enquanto você está com Ele. E é interessante esta palavra, porque às vezes, se você não estiver com Deus, a Bíblia diz que Ele te abandona. Mas na verdade, nunca é Deus que abandona. Porque Deus está no seu santo lugar e Ele está ali, Ele não muda. Ele está na posição dele, no lugar dele. Agora, quando você vira as costas para Deus, você está se afastando de Deus, distanciando de Deus. Então o problema nunca está em Deus. O problema está em você. Então, o que o Espírito de Deus disse? Olha, se você o buscardes, Ele vai deixar você que encontre. Então, quando você busca Deus, Ele se manifesta de uma tal maneira na tua vida que você vai sentir e você vai ver a ação de Deus na sua vida. Porque quando a busca é sincera, a busca é verdadeira, certamente Ele sempre vai estar olhando para você e fazendo com que você encontre, para que a sua vida tenha sentido. Porque se buscarmos a Deus e não o encontrarmos, o que será de nós? É por isso que a palavra de Deus, ouça bem isto, a palavra de Deus, ela nunca fala no passado, ela fala no presente e ela fala no futuro. Por quê? Porque se você buscasse a Deus e Ele falasse para você no passado, olha, há 2000 anos atrás eu fazia, hoje eu não faço mais. O que seria de nós? O que seria de nós? Mas a palavra Deus, Ele fala no presente, Ele fala no futuro. Ele fala que Ele não muda, que Ele é o mesmo. Ele fala que Ele fez no passado, que Ele faz no presente e também no futuro. Então, Deus, quando a pessoa busca, Ele vai fazer de tudo. Ele deixa você encontrar, para que você possa sentir bem e ficar bem. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 14, Jesus disse assim: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Quando você olha para esta palavra, parece até que Jesus, Ele faz acepção de pessoas, que Ele chama muitos e na verdade Ele escolhe pouco. Não. Na verdade, a escolha, quem faz é você. Você tem o livre-arbítrio para seguir a Deus e para abandonar o seu caminho, para estar com Ele ou para afastar dele.
Então, na verdade, não é Deus que afasta de você, é você que se afasta de Deus. E o que faz uma pessoa afastar de Deus? No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto para que não vos ouça. O que está dizendo? Ele está dizendo que a iniquidade, ou numa outra tradução, a maldade, né? Que a maldade das pessoas, do ser humano, ele cria uma divisão, uma barreira entre você e Deus. E Deus não pode te ouvir e nem estender a mão para te ajudar. Por quê? Porque o pecado, ele cria uma barreira. É o que Deus estava falando para o rei Asa. Rei Asa, eu estou com você enquanto você está comigo. Se você estiver comigo, na minha presença, no meu caminho, na minha palavra, eu vou proteger você. Mas se você sair fora, vontade de Deus é que não falta. Mas, infelizmente, por causa do pecado, ele não pode ajudar você. Eu quero falar algo para você. Talvez Deus quer falar com você. Quem sabe você que está me ouvindo, você não fala a verdade. Você tem falado a mentira. Eu vou explicar para você algo. Cuidado com a mentira. Quando você mente acerca de um determinado assunto, eu vou em tal lugar. Você fala isso para sua esposa, você fala isso para o seu esposo, você fala isso para os seus pais. Eu vou em determinado lugar e você não vai. Você vai em outro lugar. Eu quero que você saiba que Deus, ele está sempre na verdade e não na mentira. A mentira é do diabo e você sabe disto. Então, quando você fala que vai num lugar e vai em outro, o que acontece? Os anjos de Deus, ele vai na verdade. Na mentira, vai o diabo, vai o demônio. Quantas pessoas, quantos homens saíram das suas casas, deixando esposa e filhos, saiu dizendo que ia em determinado lugar. E quando chega tarde da noite, a família tem notícia que este homem acidentou na pista e estava com uma mulher. E não era a sua esposa. O que aconteceu? No lugar que ele foi, ele não tinha proteção. Ele não tinha guarda dos céus de Deus. Talvez Deus está falando com alguém. Você que está andando na mentira, cuidado, hein? Vou repetir. A mentira não é de Deus. Na mentira, agem os demônios e trazem consequência triste e desastrosa. É por isso que o Espírito de Deus, ele estava falando com o rei Asa. No presente estava bem. O rei estava no caminho certo. Mas por que Deus avisou ele? E você vai ver que no final,
quando concluirmos esse estudo, você vai ver que Deus estava certo. Ele falhou. Ele errou. Viu? Então, Deus está te avisando, alertando, enquanto é tempo, enquanto você pode mudar a sua maneira de viver, enquanto você pode caminhar no caminho certo, seguro, colocar os seus pés num lugar firme, seguro. Olha, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscardes, Ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, veja, se você abandonar, virar as costas, Ele não vai se afastar de você. É você que se afasta dele. O seu pecado, a sua maldade, cria uma divisória, uma divisão. E Deus não pode socorrer você. Deus não pode ajudar você. Então, muito cuidado. Cuidado com o caminho que você está. Quantas pessoas, é lamentável, é triste. Pessoas afastadas de Deus, do caminho de Deus, da palavra de Deus. E você pergunta, como que está? Eu estou bem. Que bem. Como que pode estar bem? Deus é misericordioso, Ele é bom, mas Ele está te avisando. Eu estou com você enquanto você está comigo. Se você estiver na minha dimensão, na minha área de ação, aonde eu posso ver e colocar as mãos, eu protejo você. Mas se você sair da minha proteção, se afastar e se envolver na maldade, no pecado, eu não vou poder te ajudar. Foi isto que o profeta Isaías disse, olha, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Que a mão dele não está encolhida, os ouvidos dele não está agravado, mas a iniquidade e o pecado impede que Deus age em favor da tua vida. Então, é por isto que todos os dias peça perdão para Deus, viu? Peça perdão. O ser humano é assim mesmo, falho. O ser humano peca, comete pecado todos os dias. Você comete pecado com os olhos, você comete pecado com os lábios, com os ouvidos, com o coração, com a mente. Sempre na igreja, oro para Deus perdoar os nossos pecados, pecado dos olhos, da boca, da mente, do coração, dos ouvidos. Isaías 33, de 14 em diante, diz que Deus é um fogo, uma labareda eterna. E muitas vezes, para permanecermos na presença de Deus, temos que fechar os nossos olhos e tapar os nossos ouvidos, tá? Não deixa os seus ouvidos abertos para fofoca, contenda, confusão, obra do diabo. Não deixa os seus olhos, não coloca aos seus olhos pornografia.
Você não sabe que o Espírito de Deus habita em você? Que os seus olhos são os olhos de Deus? A sua boca é a boca de Deus? Os seus ouvidos são ouvidos de Deus? Cuida da sua vida. Esta é uma palavra para alertar você. Deus, na verdade, quer cuidar de você. Ele quer proteger. Nesta semana, não perca. Você vai entender um pouco da vida do rei Asa. E agora eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, aonde está alcançando a minha voz? Eu quero que ali aconteça o milagre, a cura, a libertação e a bênção. Abençoa, Pai, esta peça de roupa. Quem sabe alguém está segurando uma peça de roupa, Senhor Jesus. É de um ente querido, uma pessoa que tem grande estima, grande amor. Que a tua unção, o teu poder esteja nesta peça de roupa. E quando esta pessoa colocar esta roupa, que se cumpra o que está na tua palavra, que a enfermidade fuja e que o encosto saia. Este copo com água, Jesus, transforma no teu sangue, abençoa, coloca o remédio dos céus de Deus, que cura qualquer tipo de enfermidade, enfermidade do corpo, enfermidade da alma, e liberta o espírito. Eu declaro essas vidas abençoadas, fortalecidas e vitoriosas, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Meus amados, volte nos ouvir amanhã. Até lá, querendo Deus. Um abraço. Deus abençoe você.